My name is Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. Eu sou Felipe Braga. E nós somos o Pó Direito. Estamos aqui com o nosso convidado super especial, membro vitalício. A gente começou o Pó Direito com esse cara aqui e a gente vai começar o ano de 2022 com ele também. Inclusive, Palmas para o Wilson. Inclusive tem uma continha de água. Vai pagar. Ele vai embora já hoje com essas contas. Já começa, já. Ele já chegou todo sendo ameaçado de morte. Alta periculosidade, convidado. Vamos lá. Bom, Wilson Vedano, pra quem não conhece esse cara, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo aqui, porque hoje ele vai contar um pouco da trajetória dele, a área de atuação, qual é o futuro, o que ele quer, o que ele espera do futuro e, claro, dar dica pra vocês, jovens advogados, né, que tá aí no começo de carreira e não sabe nem pra onde ir, tá mais perdido que segue em tiroteio. É verdade. Vamos, né? É verdade. 2022 é um ano que se começa com uma repetição de uma história que provavelmente teremos aí proximamente um novo lockdown. E mais do que nunca a advocacia vai ser um papel de instrumento de justiça para muitos que vão precisar. Então entregamos muitas carteiras, se eu digo quando entregamos é porque foram entregues muitas carteiras para jovens advogados. E falar um pouquinho hoje sobre um pouco do que eu faço, porque todo mundo acha que eu só sou blogueiro, que é os recebidos do dia a dia, mas não. O cara do Pix. Tem muita advocacia Wilson, por trás. só falando bastidores. que é bom as pessoas saberem, passaram no último exame só em Rondônia 580 pessoas. Caramba. Então, assim, só para vocês terem noção do tanto de advogados que estão aí pegando sua credencial, que vai pegar sua credencial. Então, por isso que o Wilson fala, se vocês acham que está cheio de jovem advogado, vai ficar muito mais. E isso é muito bom para a advocacia. A gente não pode olhar isso como um pessimismo. Pelo contrário, está aumentando a classe e quanto mais somos, mais fortes somos. Exatamente. E área de atuação temos de quilo aí. E o Wilson vai falar um pouco sobre a dele. Qual área que você atua, Wilson? Bom, vamos lá. Eu sou Wilson, estou advogado, eu nunca digo que sou advogado, porque isso pode ser passageiro e nós temos que aproveitar todas as oportunidades da vida. Hoje eu tenho um escritório de advocacia, tenho participação em uma empresa de telefonia e uma agência de marketing exclusiva para advogados. A primeira na região norte que cuida somente de escritórios de advocacia. Porque nós temos um serviço diferenciado, não é igual vender bolo, igual vender chocolate, igual muitos fazem aí na internet. Então eu advogo desde 2014, desde 2012 infiltrado em escritórios de advocacia, já no estágio. E isso me fez, no estágio, pegar uma bagagem muito boa para o início da carreira. Então assim, eu falo que embora eu não tenha, eu sou o primeiro advogado da minha família, sou filho de um servente pedreiro e de uma mãe que é costureira. Inclusive, gente, ele conta mesmo o início de tudo, verdade. que ele vendeu picolé e tudo mais. Ei, Lá no nosso primeiro episódio, eu já faço menção para vocês assistirem, porque tá muito incrível. A história dele lá no escritório de advocacia, que ele trabalhava como estagiário lá no Troncoso, que ele pegou, depois virou assistente técnico, virou Tá tudo estagiário, lá, virou... a história dele. Tá tudo lá. Tá Então assim, primeiro, né? mas É o pra primeiro episódio, pra gente resumir, eu fui o primeiro advogado da minha família e não tinha padrinho nenhum na advocacia e tinha que me virar. Então eu fiz da melhor forma possível, utilizando o que eu já tinha aprendido na vida, que era vendas. E eu acho que hoje é o grande diferencial do advogado que tem resultados e quem não tem resultado. É saber vender, é saber se posicionar, é saber dialogar. Afinal, a advocacia não é cuidar de processos, a gente cuida de vidas. Esses dias até o Leonardo falou sobre um caso de um pai que se suicidou porque o filho estava preso e tudo mais. Então, assim, nós lidamos muito com esse papel. Você que advoga muito na área de família também lida mais como psicólogo do que propriamente dito como advogado. Então, a gente tem esse papel. Nós temos que aprender a lidar, não é com processo, com pessoas. acho. É com pessoas. Exatamente. E hoje, uma das maiores dificuldades que eu vejo nos advogados é que as pessoas, elas querem ser ótimas no processo, querem ser ótimas naquela prática processual, porém não sabe fazer um atendimento ao cliente. Entendeu? Eu fiz um post esses dias até, né? Eu era um dos piorzinhos da minha sala. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não era inteligente. Mas é porque tu era esportista, né? Só que, era esportista. Isso me deu muita disciplina. Mas eu era sempre o mais sagaz, vamos dizer assim. Eu era desenrolado, eu apresentava trabalho. Mas eu nunca fui tão inteligente. Eu era o mais burrinho da turma. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque não são os mais inteligentes que vão se destacar no mercado de trabalho. São poucos que têm perfil de advogado de fato. E a vendas hoje é muito importante para o advogado que está iniciando. Então, se você às vezes está na dúvida entre fazer uma pós-graduação
ou alguma outra coisa, pega algum curso prático de quem sabe o que está sendo fechado de contratos no momento, porque a pós-graduação é uma obrigação tua e de todo advogado do resto da vida, MBA, mestrado, doutorado, Sim. mas você tem que se destacar aonde todos são falhos, que é na venda e na comunicação. Eu sou contratado às vezes só para fazer sustentação oral. Então é um outro nicho da área que a gente vai comentar daqui a pouco de concurso público. Eu sou contratado por escritórios de advocacia de todo o Brasil só para despachar com o juiz, pela desenvoltura e por tudo mais, de conseguir falar. Então isso é um nicho que a gente pode explorar. Tem campo para todo mundo na advocacia. Então isso me fez desenvolver várias habilidades. Quando eu falo que eu estou advogado, e aí passando para a área da minha área de atuação, hoje nós temos no escritório um modelo parecido com o de vocês, que é um escritório full service. Nós atuamos em várias áreas, nós temos vários braços, como família, que a gente sempre faz parcerias, previdenciário, que a gente faz parcerias, tem a Nailin, que a gente faz trabalhista, não tive ainda a oportunidade de trabalhista com o Thiago, mas a gente sempre troca ideia, ou se não de Google Ads. E eu tenho braços assistenciais do escritório nas áreas em que eu não consigo. Por quê? Se eu for querer estudar todas as matérias do direito, eu não vou dar conta de pegar o principal, que é pegar o cliente. Então hoje eu sou a parte comercial do meu escritório. Eu não faço peças. Minha obrigação é entregar contratos fechados na mão da minha sócia, para ela fazer as iniciais, ela e os estagiários, e fazer os protocolos. Você não faz petição mais, Wilson? Algumas. Por exemplo, na minha área, que se alguém chega no escritório para me contratar, o Wilson, ele só vai me ver pegando na mão se for na área de concurso público ou na área de residência médica, que é uma área que a gente está fazendo e explorando, ajudando os residentes médicos com alguns auxílios em todo o Brasil. Na área de residência já são 4 estados que a gente atua, que é Mato Grosso do Sul, Manaus, Rio Branco, que é o Acre, e aqui em Rondônia. E na área de concurso público são 16 estados. Então eu consigo atuar remotamente em 16 estados na área de concurso público. Que aí sim, quem fala comigo. Eu desenvolvo aquela tese inicial e aí depois a gente vai repassando aos estagiários, porque daí meio que se torna algo mais tranquilo de se fazer. Mas sim, eu desenvolvo a tese, o qual a gente está pesquisando, igual agora eu estou desenvolvendo uma outra tese voltada aos residentes aqui de Porto Velho em específico, residência médica, para quem faz a especialização. E eu estou desenvolvendo a tese, depois que eu deixo a tese toda alinhada, eu repasso aos outros colaboradores para a gente trabalhar em volume. Então hoje eu faço o braço de prospecção de clientes, minha parte comercial, e eu faço o prospecto de uma inicial, onde eu pego as doutrinas que a gente quer, o modelo de aplicação de lei que a gente quer e as jurisprudências, e monto aquele prospecto do jeito que o escritório exige. Não, e é super normal isso, porque, por exemplo, quando você sabe o que você faz dentro do escritório, e acaba que é uma coisa assim, que hoje, com 4 anos, a gente vai completar 4 anos de escritório, a gente tem noção que nós não vamos mais fazer, às vezes, a mão na massa, dependendo do caso. Que isso daí a gente já consegue passar para um outro advogado, para um estagiário, e a gente fazer só mesmo a conferência de correção e tudo mais. E eu acho que esse tipo de advogado, identificar esse tipo de coisa, é super importante. A gente tem que saber. Às vezes, o Thiago tem um perfil mais interno. Estou dando um exemplo, tá? Que não é o caso dele. Mas, assim, tem um perfil mais interno de ficar ali dentro do escritório e tudo mais. É necessário na advocacia um advogado assim. E é necessário também um advogado que seja a vitrine do escritório. Exato. E hoje, no escritório, a gente está bem estabelecido nesse sentido. E é que nem eu estava falando, que a gente vai falar isso no pós-direito do Felipe Góes, que já teve a gravação, né? Mas o seu vai ser primeiro. A gente falou exatamente sobre isso. Sobre você saber a sua área de atuação, a sua forma de o que você está vivendo hoje, mas não deixar de pensar como vai ser daqui a 10 anos. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com um modelo em massa. Exato. E não é o que a gente quer daqui a 10 anos. Só que a gente sabe que nesse momento é extremamente importante para que a gente se estabeleça financeiramente e para que a gente possa ter um network, que é o quê? Ter vários clientes. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes uma ação que a gente faz de Energisa, né, que é um corte de energia e tudo mais, depois, posteriormente, vira uma ação que, enfim... Ele vai trazer outros vai clientes. trazer uma ação da qual a gente quer atuar. Exatamente. Aposentadoria. Então, é ter essa inteligência, é ter essa sabedoria de saber até, assim, onde está pisando.
E você falou assim, estou advogado, que eu acho que é muito interessante falar assim, porque realmente é uma coisa que é um futuro incerto. Às vezes aparece uma oportunidade muito boa, como não abraçar? Hoje você é o que, Wilson? Além de advogado e além de ter o seu escritório e ser empresário também na questão da telefonia, ter sua agência de publicidade, você tem outra coisa que você está trabalhando? Como que é? Hoje a gente visa várias oportunidades. A gente tem as consultorias, que a gente trabalha a parte de marketing para advogados, mas hoje a gente, através desse network, surgem oportunidades. Essa semana, por exemplo, eu tive reunião com o CEO de um grande banco que tem aí na casa de bilhões para investimentos, onde pode ser feito parcerias com diversas instituições e tudo mais, e tudo através da internet. Advogados que conhecem, querem entrar em Rondônia e se lembram. Por quê? A gente está se mostrando o tempo todo na internet. Eu tirei 3 insights desse pouco que você falou. O primeiro é essa parte de ter as pessoas certas dentro do escritório. A minha irmã não aparece em nada. Mas se eu não tivesse ela, eu não conseguiria sair para a rua e fazer a parte comercial do escritório. Porque ela cuida de dentro. Ela é o braço direito, esquerdo, a perna direita e esquerda. Então ela faz toda a parte de gerenciamento do escritório. E a gente tem a controladoria, que cuida da parte processual, tudo mais. Ocorrem erros, mas a gente tenta dirimir. Outro ponto que a gente pode citar é na questão de como escolher uma área de atuação. O que você sente hoje na sociedade que fere com o teu íntimo? É o racismo? É a homofobia? É gostar do Bolsonaro ou gostar do Lula? O que te move? O que te deixa incomodado? É o abuso sexual contra as crianças? Então, você começa a identificar, porque o advogado é para curar essas dores. Isso é legal. Então, você tem que se identificar para você adotar. Por exemplo, se você às vezes já teve um parente que sofreu violência doméstica, do tio com a tia. É muito louco isso, porque, tudo por mais, exemplo, porque aquilo ali pode te mover. A minha maior dor hoje é a minha área de atuação. Não quer dizer que eu vá atuar para sempre, mas assim, nesse momento é a forma que eu vejo de curar, às vezes, uma coisa do passado. Então, por exemplo, eu sempre tive pais separados, sempre foi uma confusão para poder ter a ação de alimentos, essa questão de guarda e tudo mais. E desde quando eu entrei na faculdade, foi uma coisa que foi muito... E você trata de uma forma diferente desses processos. Não, e meu coração já foi latente para isso, mesmo sem eu querer. Exemplo, se você falar assim, Vitória, como que você tirava uma nota boa em direito de família se você sequer estudava? Gente, eu lembro que até na parte dos cálculos, né, na área de família, eu não ia para aula e assim, minha nota era a maior da sala e todo mundo ficando de recuperação nessa área. Lembra na época do André Brum? Tu sabe, eram uns cálculos absurdos. Sim. E eu conseguia fazer assim, naturalmente. O entendimento do STJ, do STF, sabia naturalmente, fazia tranquilamente. Porque era uma coisa que só precisava falar pra mim uma vez. Porque era uma coisa que meu coração já batia pra isso. E eu era um doce que estudava pra caralho e tal. Eu passei raspando real porque é uma matéria que eu não conheço, não gosto, tanto é quem atua lá, Vitória. Então, pra mim, eu estava pra caramba, mas eu não gosto, não conheço. É que não, gente, é muito louco isso. É questão de realmente de você ser... de ter aquela coisa, o coração latente, a tua dor se identificar com a do outro. E eu tenho uma sensibilidade maior para esses casos, porque é um caso, é aquela coisa. Foi de dentro, né? Ontem eu atendi um cliente, era 7h30 da noite, uma cliente. E ela só podia ser atendida esse horário porque ela trabalhava o dia inteiro, porque ela tinha que cuidar das crianças. E, além disso, trabalhar e enfim, o salário dela ficava todo para a criança, porque o pai não paga. E aí ela foi contar para mim, ficou 1 hora no telefone, chorou e tudo mais. E eu falei para ela, olha, é o seguinte, a gente vai resolver seu caso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ela, ai, doutora, de tudo que você me falou, o que eu mais gostei foi você ter me ouvido, os seus conselhos. Porque assim, gente, eu escuto a mesma história todos os dias. É porque assim, todo mundo fala que a tecnologia vai engolir o ser humano. Mas nenhuma máquina é maior, como diz o filósofo Márcio Nogueira, né? Ah, é nosso presidente. Nenhuma máquina é maior do que o ser humano. Isso faz muito sentido. Porque você tem empatia por aquilo ali, você já trabalha de uma forma diferente. E a gente entra no terceiro ponto que você falou. Por mais que a gente goste de uma coisa, a gente não deixa as outras de lado, porque aquilo vai dar o giro e a tranquilidade para a gente ter uma estratégia financeira, ter uma estabilidade financeira. Eu ouvi uma vez de um cara, acho que foi do Joel J. Ele fala bem assim, uma pessoa que possui dívidas, ela toma decisões erradas, porque ela trabalha sob pressão. Exatamente. E quando você tem, por mais que seja um pouco, ou tenha uma previsibilidade, você consegue tomar decisões de forma racional e não emocional. Então, você tem que partir por esse ponto. Veja o que te move na sociedade para escolher o seu nicho, mas tem aquilo ali como o que você ama.
mas saiba usufruir do que a advocacia tem como um todo para te dar estabilidade financeira, para você ser Exatamente. referência naquilo. Verdade. É muito louco isso, porque a questão da dívida, a gente vai ter até um episódio aí só sobre essa questão da inteligência financeira, principalmente para advogados, porque Inteligência emocional uma coisa- hoje é um não, diferencial absurdo. E uma coisa que acontece muito, isso que eu até falei. O que o advogado faz quando ele se forma? A primeira coisa é arrumar um financiamento de carro. Um Civic. é, Botar um botar Civicão. um Civicão. Civicão. Rebaixar. E agora, me diz agora, como é que vai botar o Civic que saiu de linha? Não, que Vai loucura! botar um Uno. Que loucura! Ah, não, não saiu de linha. Ou um Up. 112 mil reais. Pagar Aquelas 112 coisas, né? mil num Moleque, Up é tá- pro filosofar cair da calça. Porra do Ei, bicho, tá. É sério. Tá muito caixa caro de os carros. fósforo, pô, tá doido, né? Não. Eu não caibo. Não cabe não, pô. É aquela vez que eu Aquela fui porra lá, caixa de o fósforo. menino foi lá na frente do escritório, rapidinho, com uma Z4, a BMW. Isso. E eu entrei. E Ela é minha baixa, cabeça né? não fecha. Ela é baixa. Então eu só não comprei porque não Ai, fechava o com teto solar. Pequeno detalhe, Com né? certeza é beautiful, beautiful man, né? Com certeza. Então assim, eu queria até ajudar ele e tal, Ah, mas, mas não não dava. deu, Eu não falei, deu, pô, não. cara, vai ficar pra uma próxima. Wilson, É, né? Mas a gente também percebe muito assim, tirando essa situação da afinidade que tem que ter porque você vai fazer aquilo pro resto da sua vida. Sim. Tem também a situação, beleza, eu sou muito esforçado, tenho afinidade, é essa área que eu quero atuar, mas quando pega o AB, ela fica, e agora? Sou advogado, tenho o meu cantinho para atender, e agora? Aí eu acho que entra aquela situação de se vender, de falar Google Ads, que a gente vai falar um pouquinho. Uma coisa, Thiago, vou ser bem sincero. Quando a gente abriu o escritório, você sempre soube que você queria direito trabalhista, você sempre soube onde você queria atuar. Só que o que aconteceu com a gente na prática? Se a gente fosse esperar os clientes trabalhistas aparecerem, a gente não ia ter dado certo. O que a gente começou a fazer? Abraçar o direito do consumidor, que é uma coisa que é em massa, Gira. é muito, todo Gira mundo muito. tem. Dá um giro do E a gente tinha consegue conhecimento escalar, porque a gente né? estagiou e trabalhou Sim, a junto gente a tinha um escritório que é demanda. especialista em consumidor. Então, assim, que Paps. loucura. Nossa, papo, O Troncoso. Troncoso, eu sei que você Vem não pra vai cá, assistir chama ele, esse chama vídeo. Vai, que eu vou mandar o Eu link vou pra ele. chamar, eu vou Ele chamar é ele. Ele é Maria. Eu sei. Ó, eu vou estar aqui só assistindo o dia que você vir. Ai, Faz o então convite aí. Troncoso, eu tô te convocando pra vir aqui. Nosso legal. Eterno L10, L10, L1. L1. Beijo, Troncoso. A gente te ama, tá? Faz coraçãozinho pra ele. Mas enfim, a gente tem em mente que é necessário a gente atuar em outras áreas que vão dar um retorno financeiro. É aquilo que você falou. Não quer dizer que você, com as suas dores e com o seu intuito de quero atuar nessa área, você vai deixar as outras Qual é a passar. dica que tu daria para um cara que está começando? Peguei a carteirinha hoje. O que que eu Aquela velha faço? pergunta. Peguei o AB agora. É, e aí? Não compra um Civic. A primeira coisa, né? Não compra um Civic. Nem um Celta, se você for ex-militar. O militar comprava um Celta ou uma Twister, né? Era batata. sagrado. Mas assim, Não. gente, hoje a Twister gente é tem muitas sagrado. oportunidades para quem está começando. A tecnologia avançou muito. E com os lockdowns a gente percebeu que não é necessário ter uma estrutura física absurda para você atender um cliente. Até porque nós que estamos começando, se a gente não for de família rica, tradicional, os nossos primeiros clientes vão ser aquelas pessoas mais simples, os amigos, os tios do amigo que moram na roça. Às vezes a gente vai fazer até atendimento em roça, traz mandioca, igual vocês fizeram. Sim. E isso acontece com todo mundo. Então, para que você vai investir 25, 30, 40 mil reais num escritório com uma sala e uma recepção se você ainda não tem clientes? Não faz sentido. Começa a pensar de forma estratégica, começa a aumentar a sua marca. Esses dias eu até comentei com a Vitória. Uma moça, uma advogada recém-formada, mandou na caixinha de perguntas. Tô com o meu escritório já pronto, meu pai conseguiu montar pra mim. E agora, o que eu faço para as pessoas virem? Eu falei, primeira coisa, foi assim que eu respondi. Eu abri a tela do meu celular. Primeira coisa que você vai fazer, e eu quero ver amanhã no teu Instagram, ela não fez, se ela estiver assistindo, ela vai saber que não fez. E eu falei, fale que você abriu o seu escritório. Fale pros seus amigos. Se for 50 pessoas que for assistir aquilo ali, Já as pessoas às vezes se 50% importam dos com a clientes. porcaria do views, da visualização dos stories. Gente, 60 pessoas, 70 pessoas enchem um auditório. Enche um auditório. Não, e o que eu acho engraçado é, as pessoas acham que, gente, não tem nada a ver a questão dos views e tudo mais, vocês têm que entender o seguinte, eu que já tenho prática e uso também, nós temos um conteúdo nichado. O que significa isso? Falando um pouco sobre marketing. Nós falamos só para juridiquês. Só as pessoas, a gente pode até, a gente fala para advogado, fala para quem tem interesse. Então, por exemplo, às vezes eu estou publicando ali um negócio de corte da Energisa,
Não vai servir pra mim, nunca cortaram minha energia. Não vai servir pro Felipe, não vai servir pro Thiago. Mas uma hora um amigo dele vai falar, cara, cortaram minha energia. Tu fala assim, cara, sabe onde eu vi? No Instagram daquela Vitória, advogada. Então, vai lá Aquela ver. doidinha lá. Pois é, abre lá, vai ter lá o conteúdo. E acontece isso muito. isso, Quantas muito, vezes, é verdade. por exemplo, um cliente que eu tenho do Mato Grosso, que é um amigo meu, ele pegou e mandou uma mensagem, falou assim, eu vi você falando de atraso de voo e tal uma vez, você acha que cabe isso no processo da minha mãe? Eu falei, cabe. Resumo, a mãe dele e mais 2 amigas estavam viajando juntas. Lindo. Ou seja, fechei 3 contratos por conta de um vídeo que eu fiz há 3, 4 semanas atrás que ele lembrou. Então, gente, hoje em dia a gente tem uma ferramenta e tem um facilitador muito grande que é a internet. Enquanto Pode a gente estar não ao mesmo- souber... em vários lugares ao mesmo e tempo. o mesmo Gratuito, né? nível, Gratuito. e o mesmo nível de advogados antigos. Exemplo, eu acabei de pegar meu AB hoje, amanhã eu posso estar no mesmo nível que o Felipe, que já tem 4, 5 anos com a OAB dele. E a gente faz o link, inclusive, para a maior vitrine. Para a maior avenida do mundo, que é onde a gente entra nessa parte de onde investir ou onde começar a fazer a sua exposição. Hoje a gente tem aí 4 redes sociais que são as principais. Isso. Facebook e Instagram, que significa a mesma plataforma, então a gente só conta como uma. O Google vinculado ao YouTube, que hoje o YouTube é uma das plataformas mais baratas de se anunciar e poucos advogados utilizam para a produção de conteúdo jurídico. O TikTok, que todo mundo fala, lá é só dancinha. Gente, mentira. Lá tem gente produzindo conteúdo e tendo 10 milhões de visualizações. Sim, isso é Vocês têm verdade. noção do que é 10 milhões de visualizações de pessoas vendo, você falando ali. Você sabia que você pode ter o FGTS retido de 99 a 2013? E a pessoa vai entrar de 10 milhões, se ela converter 0,1%, vai dar quase 10 mil pessoas. Você imagina 10 mil pessoas respondendo? É surreal você aqui em Rondônia poder chegar a esse alcance. Não, que Então louco, as pessoas né? têm que pensar nisso. É A estratégia. internet é muito importante. Só que uma Muito. coisa que eu adicionaria, Wilson, que depois que eu comecei a trabalhar junto à instituição, né, que é a nossa OAB, que eu percebi. Quantas vezes eu deixei de estar fazendo parte como membro de alguma comissão e tudo mais e perdendo o network? Porque, gente, apesar da gente ter a internet aí, um facilitador, a gente poder fazer contatos via internet, nada é maior do que esse contato aqui, ó. Eu e o Thiago pessoalmente Boca a conversando, boca. se Exato. entregando, se olhando. O boca a boca na O boca a advocacia boca nunca vai acabar. nunca, jamais. Isso é fato. Nunca. E assim, Nunca. é network com advogados. Então, quantas pessoas ali vão fazer parcerias? Eu vi sociedades serem feitas dentro da OAB. E eu vi também pessoas indicar a cliente para as outras. E assim, gente, é grandioso. Acontece. Então, enquanto você... Primeiro que eu nunca vi nenhuma entidade de classe, né? Representante de classe, assim, que nem a OAB, nenhuma, nem médico, nem engenheiro, ninguém tem algo comparado com a OAB. A OAB, ela realmente representa os advogados. Tanto é que E legalmente lá, ela é sujeira, né? Exatamente. E ela lá, ela faz o quê? A representação de todos nós. E lá De tem nós comissão. e da sociedade, principalmente. Tem, né? exatamente, porque a gente Sociais. trabalha para fins sociais. Então, por exemplo, lá vai ter uma comissão, às vezes especial, para você que é advogado no direito tributário. Para você que atua na Tem área comissão pra eleitoral. tudo. Tem Se comissão. você pegar a lista de comissões lá da OAB, e daí depois a gente volta para como começar. Se você pegar a lista, você pode ser polícia, você pode ser investigador, você pode ser fiscal de presídio, você pode, assim, trazendo para o mundo real. Para o mundo real. E aí eu traduzo. Se você quer ser um fiscal, você pode ir para fiscalização e investigar falsos advogados, captadores de clientes, advogados que não prestam contas com os clientes. Se você quer defender os direitos do advogado, você pode ir para as prerrogativas. Se você quer iniciar com network, você vai para a Jovem Advocacia, onde ali tem muitos projetos que incentivam o jovem advogado a se inserir no Exatamente. mercado de trabalho. Você tem ali como iniciar a parte empresarial, você entender como se forma uma empresa na comissão de sociedade de advogados. Então, assim, a OAB ela tem para tudo. Se você defende a área de deficientes, tem lá a comissão de direito à deficiência. Tem de direitos sociais, que eu tem acho direitos importante. sociais, tem Direitos tudo. humanos. Tudo que você quiser ser dentro da OAB e tudo, lembro, de forma voluntária. Não tem custos, isso tem que ser uma coisa sua para entrega para a classe. E não pense que você vai receber alguma coisa. Você vai receber muita gratidão das pessoas, porque você ajudar sem esperar nada em troca faz muita diferença. Não, e fora que você vai gerar aquilo que eu falei, a admiração das pessoas, a gratidão. E hoje em dia eu digo que vale muito mais você ter uma pessoa que deve um favor pra ti. Por exemplo, o Wilson fala, eu tenho uma amizade com isso de anos. E quantas vezes nós já fomos testados de inúmeras vezes e todas as vezes foi Leais. positivo e fomos leais um com o outro.
tu acha que eu vou levar esse cara pra sempre na minha vida? Então ele sempre vai ser o meu amigo, o meu parceiro de trabalho, a pessoa que eu posso contar profissionalmente falando, a pessoa que... Quantas vezes lá atrás eu falava assim, gente, eu tô perdida. Eu falava, Wilson, me dá uma luz aí. Ele falava assim, amiga, você vai por esse lado aqui que você vai dar certo. E vice-versa, uma mão lava a outra. E é muito importante você ter esses vínculos, não só na advocacia, mas na sua vida pessoal. Exato. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e a vida é muito curta e a gente tem que realmente criar relações e laços verdadeiros. E tem um ponto muito importante aí nesse caso, que é o que a gente chama de contágio social. Então, se você ainda cultiva, é claro, a gente tem que levar as amizades da escola para o resto da vida. Mas se são pessoas que não te agregam e te levam sempre como âncora, te puxando para baixo, como que você quer chegar ao nível de um presidente hoje se você anda com pessoas que estão nos bares todos os dias, se embriagando, cometendo infrações e tudo mais? Não tem como fazer isso. Tem que ser 5 pessoas muitos que você falam anda, que você você se é a influencia. média das 5 pessoas. E outra, E é mesmo se você isso, for o é melhor, mesmo. e outra, É que eu probabilidade, sempre gente. observo, Tem como. se você for o melhor daquela turma, você está no lugar errado. É. Porque você sempre tem que ter uma pessoa acima de você Pra para você referência. ter como Tem referência. Então, se você é o melhor, você está errado. Por isso que Porque eu vou você fazer não isso. vai. Você vai reduzir. Eu vou fazer. Eu não tô no lugar errado, não, vou falar pra vocês, De ó. vez em quando. Não vejo muita vitória, não. O Felipe, ó, o Thiago é seca pimenteira. Esse daí, Pode falar? É monte de sexo? É? eu vou dizer que é. Onde bota a mão forte. Ai, que tudo, caralho. Esse É o famoso Titela. monte de sexo. Titela, meu É o brother. famoso Titela no É o começo. seguinte, os caras estão me cortando aí. Corta. Gente, ó, Wilson, foi jogo rápido. Foi bom para as pessoas conhecerem um pouco mais, ouvirem suas dicas, porque realmente esse cara tem muito a acrescentar. Já vou deixar o arroba dele aqui, @WilsonVedana_. E o Instagram da advocacia dele é Vedana @Vedana Advocacia. Advocacia. Ei, Vitória, antes de ele terminar, eu queria que ele falasse um pouquinho do Google ADS. Tá. Porque eu acho importante para os jovens advogados que estão ingressando agora, a importância desse Dessa ferramenta. dessa ferramenta, desse mecanismo no mercado de E trabalho. nós tivemos o curso com ele, A né? gente fez Há um uma curso semana com mais ou isso. menos Então, atrás. assim, antes de terminar, fala de forma resumida o que é e como funciona, rapidão. pra Tá. gente. Google Ads é a forma oficial que o Google te coloca lá no topo da página. Quando você pesquisa, por exemplo, advogado na cidade X, por exemplo, aqui em Porto Velho. Os que estão lá em cima, eles pagam para o Google anunciar e dar visibilidade. Então, mesmo você que tem um escritório ou não tem um escritório físico, você pode competir com o meu escritório, que já está há 7 anos no mercado, você já pode competir com o MBS, que está há 4 anos no mercado, e você já pode competir, por exemplo, com o escritório do presidente nacional da OAB. Porque se você, de forma inteligente, comprar as palavras-chave corretas, for inteligente na sua estratégia, você vai ficar acima do presidente da OAB Nacional. E você vai conquistar visibilidade, ou seja, você vai ter autoridade como se um advogado de renome fosse. Então, o Google Ads hoje é a forma assim, mais rápida de você conseguir aquela base de clientes que você não tem. A gente já tem uma carteira de clientes que indica um ao outro, e aquela pessoa que está sendo inserida no mercado de trabalho não tem nenhum cliente. Então, como que você vai ser visto hoje se você não tem um escritório físico, por exemplo, ou se o teu escritório fica em uma avenida paralela, não passam pessoas, você consegue se dar a visibilidade lá. Fazer atendimentos pelo WhatsApp, Zoom, Meet. Então, hoje tudo te facilita para você atender até em outras cidades. Exatamente. Até você que assiste a gente, que é do interior e fala, mas na minha cidade só tem 6 mil pessoas. Quando você advoga na internet, você não advoga para a sua cidade, você advoga para o mundo. A gente cuida de clientes que fazem planejamento previdenciário de pessoas que moram em Portugal. Então ele só atende pessoas que moram em Portugal e a campanha eu direciono para lá através de CEPs, aonde moram brasileiros. Nossa. Então eu chego de forma Muito muito louco isso. detalhada Legal. naquela muito questão. louco. Então o Google Ads hoje ele te traz, no Instagram a gente fala que a autoridade é aquela pessoa que tem muitas visualizações, que tem muitos seguidores e não sei o quê. No Google você não precisa nada disso. No Google você está competindo lá e você tem que ter, claro, que um pouco de sorte e estratégia de escrever o que a pessoa está procurando, porque se ele escreve, preciso de um advogado criminalista, e aparece no anúncio, sou advogado trabalhista, não é aquilo que ele está procurando. Exatamente. Ele vai nem procurar clicar. outro.
Então, lá você utiliza dessa Tem que estratégia ter para... estratégia, tem que saber e tudo tem que fazer um estratégia. estudo assim bem minucioso, porque assim, a gente já entrou no Google de forma só para gastar dinheiro que a gente não A gente sabia já gastou mexer. dinheiro, Aí já. agora a gente fez um curso com o Wilson e a gente tá entrando mais direcionado e vamos esperar aí os frutos e a gente vai contar, tá? Porque se ele fizer um serviço mal feito, a gente tiver fala, prestando, a mal gente feito, não expõe. fui eu. Se for mal A feito, gente não fui eu. expõe. Wilson, E cuidado amigo. para não cometer infrações éticas, isso é muito É, importante. ah, Para é, não chegar na minha mão. Agora Ah, também é que ele é né? presidente Presidente. da Comissão de Fiscalização da E OAB, essa seccional importância, Rondônia. né, Wilson? É que justamente tem que fazer a coisa correta. Exato. E, Tem como todo você mundo- tá na internet todo mundo sem tem essa cometer fama, né? infração. Todo mundo acha que a fiscalização é para punir, mas não. O que a gente tem aí pro próximo triênio da OAB, eu espero conseguir, de fato, isso, que é uma briga desde 2016 que eu já tinha, eu era a ovelha negra de lá. Agora, como presidente, eu quero implantar uma forma de ensinar e não punir. Então, a gente vai ensinar toda a advocacia de Rondônia a como utilizar as redes sociais sem cometer infração ética. É possível. É né? muito possível. It's possible. Basta termos consciência e respeitarmos o que está escrito. Nós não pregamos que é preciso seguir a lei. Então, um advogado que descumpre a lei tem que ser penalizado. Verdade. Obrigada, viu, Wilson? Obrigada É pela isso. presença. E aí tá aí, ó, os próximos convites, eles já sabem que vocês já sabem que vão ver ele mais vezes, então é isso, tá? Eu espero. É o seguinte, ele vai sair daqui direto com a conta de água, energia E e um luz. boletinho. Se a companhia não estiver precisando nem do dinheiro e nem... Ave Maria. Então, gente, vou Curte, botar o comenta, Instagram curto dele aí e depois. sigam aí o Wilson pra vocês poderem acompanhar. Bota teu Instagram Já aí. coloquei, já. Então, Coloca aqui, ó, edição. Coloca bem aqui o arroba. Já coloquei, Aí, ó, já. gente. O João é expert, João não é burro, não. É, meu irmão. Valeu. Falou. Aqui.